Olá, Rafael. Eu me chamo Peter e moro em São Paulo. E na época deste acontecido, eu tinha apenas 6 anos. Estava de férias com os meus pais no estado do Texas, nos Estados Unidos da América. Pois na época, a minha mãe era casada com meu pai, que é americano, mas quando eles se separaram, a minha mãe se casou novamente com um brasileiro e vivemos aqui no Brasil. Bem, eu estava de férias quando eu vi o meu primeiro skinwalker. Este fato aconteceu em 1991, quando os meus pais me levaram para uma fazenda da minha família paterna, que ficava no Texas e que não ficava longe de uma área com um conhecido problema de coiote. E nós só ficaremos lá por uma semana, mas sendo o garoto que eu era, eu fiquei entediado rapidamente. O lugar era muito quente durante o dia e à noite um gelo terrível. Os canyons e a paisagem eram incríveis, e a lua cheia se destacava mais naquele ponto do que em qualquer outro lugar. Em uma noite, no terceiro dia que estávamos ali, eu me afastei dos meus pais e saí da própria fazenda. Vejam bem, isso foi antes de todo mundo ter celulares e câmeras e tudo mais no bolso. Então, se alguém desaparecesse, a pessoa realmente desapareceu. Eu não tinha certeza de quanto tempo ou quão longe eu andei, mas eu me lembro de acabar perto de um pequeno trecho de árvores, e tão logo eu estava ficando com fome. Então eu chamei a minha mãe. Presumi, sendo criança, que ela não estava tão longe de onde eu estava. Eu me virei, mas não consegui ver nenhum dos meus pais em lugar nenhum. Eu não conseguia ver quase nada, exceto uma velha estrada de terra e árvores. Comecei a ficar com medo quando percebi que não havia ninguém por perto, muito menos os meus pais. Entrei em pânico e comecei a correr por onde eu pensei ter vindo, mas acabei tropeçando e caindo. Não tenho vergonha de admitir que comecei a chorar, pois eu tinha apenas 6 anos na época. Mas então, eu comecei a ouvir a minha mãe me chamando. Comecei a olhar em volta, mas não conseguia vê-la. Ela chamou meu nome de novo e comecei a ficar confuso. Eu não conseguia vê-la em lugar nenhum, mas parecia que ela estava bem ao meu lado. Continuei olhando em volta e ficando cada vez mais apavorado quando ouvi isso. Foi um tiro seguido pelo que pareceu um cachorro uivando. Então, eu ouvi a minha mãe novamente. E desta vez, ela estava me pedindo ajuda. Estava implorando para que eu fosse ajudá-la. E em seguida, outro tiro. E daí, eu podia ouvi-la uivar de dor. Então, um coiote veio correndo de trás de um pequeno trecho de árvores, seguido muito rapidamente por um homem alto. E ele ergueu um rifle e atirou no coiote, o matando em seguida. Ele se certificou de que o bicho estava morto, antes de se virar para mim e perguntar se eu estava bem. Para encurtar a história, eu acredito plenamente que o coiote era realmente um skinwalker, tentando me atrair para as árvores, imitando a voz da minha mãe, e que aquele homem salvou a minha vida. Ele acabou revelando ser um amigo da família do meu tio que morava perto de lá, e conseguiu me levar de volta para os meus pais em segurança. Já se passaram 30 anos desde aquele dia, e dediquei a minha vida a caçar skinwalkers. Eles são raros o suficiente para que eu só encontrasse 17 ao longo da minha vida. 12 dos quais eu matei pessoalmente, mas ainda há muito mais lá fora.
esperando e observando. Eu estou sempre pronto para o meu próximo encontro. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Aguinaldo e hoje, como prometido, eu trago uma série de relatos para o canal e todos se passaram comigo e com a minha família. Eu moro em Campina Grande, na Paraíba, e passei a minha infância na casa dos meus avós, juntamente com os meus pais e um primo. Era uma casa enorme e antiga, com vários cômodos desabitados, inclusive alguns no quintal e por trás da casa. Eu vou contar algumas histórias acontecidas com a minha família e outras comigo, com o meu irmão e com os meus primos. Bem, para mim, as histórias são assustadoras. E é importante frisar que a minha família é católica, mas com temperos da Umbanda e do Espiritismo, além da gnose. E havia muitas imagens de santo e entidades na casa, que serão melhor eu explicar tudo no final. O primeiro relato aconteceu com meu tetravô, e este foi a minha bisavó que contou. Ele tinha uma fazenda e tinha um vizinho que não gostava dele e que planejava matá-lo. E este vizinho ficava sempre de tocaia, esperando o momento oportuno para matar o meu trisavô. Mas ele sempre passava, ora com uma mulher ou com criança, e ora com um grupo de pessoas, de modo que o seu vizinho nunca tinha a chance de matá-lo. E perto da hora de morrer, ele chamou o meu tetravô para pedir perdão e perguntou como ele sabia da tocaia, pois sempre passava acompanhado de alguém. Ao que o meu tetravô respondeu que todas as vezes que ele passava naquele caminho, ele passava sozinho. O segundo relato aconteceu com o meu avô, quando ele era caminhoneiro, na década de 40 e 50. Ele estava vindo de uma viagem à noite, estava muito cansado. Então ele resolveu parar o caminhão fora da estrada e dormir um pouco. E quando estava acomodado, ele viu alguém batendo na janela do caminhão. E quando foi olhar, era um amigo dele que havia falecido há algum tempo. Ele ficou apavorado. E o amigo dele disse que ele fosse embora dali imediatamente. Ele não contou conversa, ligou o caminhão e foi embora. E depois, quando ele chegou em uma cidade, ele soube que tinha matado um caminhoneiro no mesmo lugar onde ele estava parado, pouco tempo depois que ele saiu. Esse terceiro relato aconteceu comigo. Eu era criança e tinha uns 8 anos de idade. Hoje eu tenho 30. Na casa do meu avô tinha muitas antiguidades, inclusive da família, e tudo ficava exposto na sala de visitas, lugar que eu, o meu irmão e o meu primo tínhamos pavor de ir à noite. E dentre as antiguidades, tinha um par de estribos de bronze em forma de sapatos, que ficavam presos na parede em uma bandeja de zinco dourada que era do meu tetravô, o mesmo do primeiro relato. Uma noite, eu não sei porquê, eu fui na sala de visitas, que ficava no fim de um corredor, a uns 10 metros da sala de jantar, onde estavam mais pessoas. Ao chegar na sala, eu me arrepiei todo. Havia uma pessoa deitada no sofá, coberto até a cabeça com um cobertor de lã cinza, calçando os estribos. Eu corri na mesma hora, voltando em seguida, com mais algumas pessoas para constatar que não tinha ninguém lá, e que os estribos estavam na parede, no mesmo canto que deveriam estar.
Relato 4. Ao lado dessa sala de visita, tinha outro corredor que dava para o quarto dos meus avós. E este quarto tinha 2 banheiros, sendo que um era desativado, pois era um banheiro antigo, enorme e tinha uns 2,5 metros por 5 metros. Era usado como depósito, que também era onde a minha avó colocava as imagens dos santos e das entidades, e onde ficava permanentemente acesa uma vela de 7 dias. E nessa hora, à noite, o meu primo estava sozinho na cama da minha avó e começou a ficar com medo. E ele na época tinha uns 7 ou 8 anos. Ele começou a gritar pela minha avó, quando ouviu uma voz grossa vindo de dentro daquele banheiro dizendo o seguinte: "Pera aí, que eu te acudo." Ele disparou de dentro do quarto para a sala de jantar chorando, e então fomos até o banheiro e lá estava vazio. Comigo foi apenas aquela experiência, mas o meu irmão e o meu primo sempre viam mãos brancas e pretas aparecendo na sala de visitas e sombras de cabeças no quintal onde não havia ninguém. Uma noite, um incêndio no banheiro, causado pela vela de 7 dias, destruiu todas as imagens e imagens também de entidades que haviam lá. E hoje não vemos mais nada, mas ainda me lembro daquelas coisas. Bem, eu sou evangélico hoje, e sei que Cristo me protege do mal, e sempre peço também pela minha família. Mas sei que aquela casa ainda tem algo de apavorante que me incomoda até hoje. Boa noite.